Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós escolhemos um tema bem interessante para falarmos aos irmãos, que o Espírito Santo me impactou a trazer para os irmãos essa gloriosa mensagem do Senhor. É sobre idolatria, um tema muito polêmico que muitas religiões, muitas pessoas, muitas doutrinas ainda insistem em praticar. E o que é idolatria? Idolatria é adorar a criação em vez do Criador. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Meus amados irmãos, nós percebemos que muitas pessoas confundem a palavra de Deus, não têm o discernimento necessário para entender e absorver aquilo que Deus fala aos nossos corações, aquilo que está nas Sagradas Escrituras. A história da idolatria em Israel é uma história bastante conhecida, onde as pessoas imaginavam que usar pulseiras protetoras, que imaginavam que usando véus na cabeça poderiam capturar almas, feito as aves no céu, e nada disso, meus irmãos, é possível. Não existe mágica, não existe amuleto, não existe nenhuma parafernália que possa fazer com que Deus se manifeste através daquele objeto. Infelizmente, as pessoas imaginam que por terem a imagem de um, entre aspas, santo em casa, vai trazer alguma proteção. Muito pelo contrário, meu irmão, isso traz maldição para dentro de casa. A palavra de Deus é muito clara, A glória de Deus é só de Deus. Deus não a compartilha com mais ninguém. As imagens são algo fictícios, onde o homem inventou esse tipo de comportamento, esse tipo de adoração, sem que tenha nenhuma previsão na Bíblia, meus irmãos. É preciso que nós sigamos a Bíblia ao pé da letra. É preciso que discernimos na palavra do Senhor como verdadeiros adoradores, submissos a Deus, submissos à vontade do Senhor, que é soberana, que é perfeita, que é inefável e suficiente. E a palavra de Deus diz claramente que Deus abomina as imagens, Deus abomina os ídolos. Tem em casa santos, tem em casa imagens para adorar. Não serve para nada, meus irmãos, muito pelo contrário, traz maldição. O que eu acho interessante e que as pessoas parece que não absorveram direito ainda é o fato de que, ora, há cerca de 2000 anos atrás, não existiam fotos, não existiam caricaturistas que pudessem fazer uma imagem fiel das pessoas. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Significa que todas as imagens de santos, todas as imagens que são idólatras por sua natureza, elas não refletem necessariamente, não refletem de forma alguma a imagem do rosto, do semblante da pessoa a qual, por exemplo, os católicos querem homenagear. É completamente surreal você pegar uma estátua, uma imagem e dizer que é para lembrar daquela pessoa que foi santa na época de Jesus Cristo, quando na verdade ninguém se lembra do rosto dela, através das gerações não foi passado. Muitos católicos dizem que é como se fosse uma fotografia. Ora, como é que você vai lembrar de alguém que você nunca viu o rosto e que ninguém nunca transmitiu essa imagem corretamente no decorrer dos tempos? Isso é pura balela, isso é pura desculpa para idolatrar algo que não existe. Meus irmãos, precisamos ser fiéis a Deus, precisamos ter o fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações, para que a partir daí Deus nos dê entendimento. A palavra é muito clara. Não a idolatria. Deus abomina a idolatria. Aqueles que idolatram, aqueles que têm imagens
dentro de suas casas podem ser amaldiçoados porque estão trocando a glória de Deus por imagens humanas. É claro aqui em Romanos 1, 22 a 23, é claríssimo, meus irmãos. Não tenhais imagens em casa, porque isso gera adoração à imagem. E a imagem por si só não faz nada. É um pedaço de madeira, é um pedaço de gesso, é um pedaço de cimento, que não serve para nada. Não escuta, não vê, não fala, não sente, não comunica nada. Precisamos abominar esse tipo de prática, assim como Deus abomina também. Os mandamentos do Senhor proíbem que adoremos ídolos ou imagens. Vejam o que diz a palavra santíssima de Deus, que é a Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Meus irmãos, a palavra é tão clara que dispensa explicações. Precisamos adorar, sim, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Mas nada daquilo que o homem inventou deve ser adorado, porque devemos adorar o Criador, e não a criatura, e não as coisas abomináveis dos homens. Portanto, irmãos, ter imagem em casa, ter foto de imagem, que é pior ainda, andar com apetrechos pendurados no pescoço, ou nos pulsos, ou nas bolsas, ou sei lá onde, traz maldição para a sua vida. Abomine isso, meu irmão. Abandone essas práticas porque não são de Deus. Amém? Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Existem outras práticas também que podem ser consideradas idolatria. Uma pessoa que tem exagerado amor ao dinheiro, exagerado amor ao seu carro, ao seu patrimônio, exagerada paixão às coisas do mundo, até ao seu trabalho, até a sua família. Tudo isso se constitui idolatria. Porque idolatria é você colocar na frente de Deus tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que não é de Deus. E nós precisamos adorar e sermos fiéis ao Senhor. Precisamos, acima de tudo, ser servos. E ser servo é fazer tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador, o único, que é Jesus Cristo de Nazaré, quer que nós façamos. Que é praticar caridade, que é levar a palavra adiante, que é evangelizar, que é cuidar da obra do Senhor, que é trazer almas para Cristo acima de tudo. Meus irmãos, sua casa, seu patrimônio, seu trabalho, suas paixões, sua própria família, nada disso deve ser considerado em primeiro lugar. Não, Deus em primeiro lugar. Precisamos produzir frutos para Deus, porque Deus é a razão da nossa vida. Foi através de Jesus Cristo de Nazaré que nós conseguimos a perspectiva, a possibilidade de sermos salvos. E, portanto, temos que ser gratos, servindo a esse Deus que é vivo, que não está pregado numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, abominai-vos aquilo que não é de Deus. Santo, verdadeiramente, onipotente, onisciente e onipresente é Deus. Nem Maria, nem José, nem Paulo, nem Pedro, nem quem quer que seja escuta nossas orações. Apenas Deus tem esses atributos de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de todas as maneiras, de todas as formas, e nos escuta. Amém, meus irmãos? Então, precisamos ler a Bíblia e absorvermos a santa palavra do Senhor, para que não caiamos nas astúcias do maligno. Idolatria também é isso, cair nas astúcias do maligno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo e exorto os irmãos em nome de Jesus: se livrem das imagens, se livrem dos pensamentos idólatras, porque isso não é de Deus. Amém? Sinto o demônio.
somente a ti. Eu te dou meu coração, eu te dou meu coração, eu te dou meu coração e me rendo a ti, somente a ti. E a minha adoração, e a minha adoração, e a minha adoração eu rendo a ti, somente a ti. E também o meu louvor, e também o meu louvor, e também o meu louvor eu rendo a ti, somente a ti. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, somente a ti. Eu te dou meu coração, eu te dou meu coração, eu te dou meu coração e me rendo a ti, somente a ti. E a minha adoração, e a minha adoração, e a minha adoração eu rendo a ti, somente a ti. E também o meu louvor, e também o meu louvor, e também o meu louvor eu rendo a ti, somente a ti.
ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, somente a ti. Eu me